Abre comigo a sua Bíblia, por favor. Vamos navegar nela um pouco essa noite. No Evangelho de João, mais uma vez. Versículo 5. Evangelho de João, capítulo 3, verso 5. Nós continuaremos esse mesmo texto. Texto de Jesus com Nicodemos. Diz assim o verso 5 do capítulo 3 até o 8. Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém. Se você puder, é claro, inclinar a sua cabecinha e fechar os seus olhinhos, e comigo orar, por favor. Paizinho querido, é no nome de Jesus, o Cristo, que mais uma vez nos deleitamos em Tua presença nesse ambiente, onde é tão gostoso estar ladeado dessa igreja junto com os seus filhos que de maneira honrosa glorificam o Teu nome e Te louvam. E melhor ainda, Senhor, é saber que o Teu cuidado, que o Teu Espírito Santo, que a Tua bondade está conosco. Pois a Tua palavra diz que a bondade e a misericórdia nos segue todos os dias. E eu Te louvo por esse ato Teu em nosso favor. Ainda lhe peço, guia-nos na Tua palavra, norteia-nos no Teu caminho, para que possamos aprender de Ti esta noite, pois só o Senhor pode nos ensinar. Assim lhe peço, em o nome de Jesus, o Cristo que conosco está. Amém, Senhor. Amém. Bem, amados, semana anterior nós tivemos o privilégio em Cristo de aprender alguma coisa sobre o maravilhoso e poderoso Espírito Santo. Nós podemos saber quem Ele é, podemos descobrir algumas coisas simples, embora podemos ressaltar que é impossível em um culto você explicar o Espírito Santo como um todo, até porque o Espírito Santo não é explicável. Ele pode ser compreendido, mas é impossível explicar a grandeza, o poder, a graça, a misericórdia, o amor extraordinário que Ele possui. É impossível sintetizar em um sermão e explicar-lhes tudo sobre o Espírito Santo. Mas é possível tentar te levar a compreender, ainda que de maneira tímida, quem Ele é, o que Ele faz e como Ele atua em nós. E a Bíblia nos dá inúmeras informações de como Ele age na nossa vida poderosamente. E eu pude vos falar algumas coisas sobre esse texto de Nicodemos com Jesus, e por isso eu quero entrar diretamente hoje dentro do versículo 5, onde Jesus faz uma revelação dramática, bombástica, poderosa e incrivelmente seletiva. Pois Ele diz que, em verdade vos digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba que é uma declaração real, poderosa, virtuosa, interessante, cheia de conteúdo e extremamente importante para nós cristãos, justamente porque precisamos compreender não só a pessoa do Espírito Santo, mas saber a importância dele na nossa vida, saber qual é a ideia de Deus em nos conceder o amado Espírito, uma vez que este é o governador do reino, é quem traz os benefícios do reino de Deus ao ser humano, uma vez que é o Espírito que nos convida a estar em Deus e que nos dá o privilégio de relacionar-se com Deus. Portanto, é bom sabermos que uma vez que o Espírito é uma pessoa, como já aprendemos, tem suas vontades, tem seus desejos, ele pode ser entristecido, magoado, abandonado, pode ser rejeitado, pode ser ignorado, enfim, todas essas
coisas a gente pode fazer com Ele. A única coisa que se pede, em que eu gostaria que a gente entendesse, que é o convite de Paulo, é que jamais pudéssemos fazer isso com Ele, porque Ele é um ser extremamente amoroso, maravilhoso, e por consequência do amor de Deus, o autor da ligação entre nós e Deus. Portanto, sem o Espírito Santo não há conexão, sem o Espírito Santo não há relacionamento com Deus, sem o Espírito Santo não há ponto de contato, sem Ele não há acesso a Deus. É, portanto, necessário compreender e desejar tê-lo, porque Ele é, de fato e verdade, a pessoa mais importante em que se tem de ter relacionamento nesse mundo enquanto se vive. Essa canção que cantamos há pouco é a mais pura verdade. Sem Ele é impossível viver, ou melhor, é impossível viver em Deus. Você pode viver no mundo à vontade, mas se quiser viver em Deus, vai precisar do Espírito Santo. Você pode conviver com todas as coisas do mundo, mas se quisermos viver em Deus, é necessário compreender e desejar ter o Espírito Santo. Então permita-lhes conduzir e te mostrar qual é a ideia de Deus com o Espírito Santo em nós. O que Ele planeja, embora, repito, nada finda o que direi aqui. É extenso, é profundo, é imensamente rico quando se fala sobre Ele. Entretanto, Jesus diz duas coisas importantes. A primeira é que não se pode entrar no reino de Deus se não nascer da água. O que isso quer dizer? O que Ele quer nos ensinar quanto a isso? Qual é a ideia dele? A expressão de Jesus, nascer da água, não é o que o Nicodemos imaginou que seria, voltar no ventre de sua mãe e dentro do líquido amniótico voltar a viver. Não, senhores, não é nada disso. O que Jesus está expressando aqui é uma referência a uma aliança. Aliança na qual Deus fez com o ser humano desde o Éden. O que Jesus se refere aqui é por inferência ao batismo do que temos. Justamente porque o batismo nas águas nada mais é do que uma celebração de aliança. E a partir dessa celebração de aliança, se tem todo um comprometimento com a vida em Deus, e eu vou tentar te explicar isso. Desde o Gênesis, você vê Deus estabelecendo uma aliança com Adão. São inúmeras alianças. Você tem a aliança com Adão, depois você tem uma aliança com Noé, depois tem uma aliança com Abraão, depois tem outra aliança com Isaac, ou melhor, a renovação da aliança com Isaac, depois tem uma nova aliança com Moisés, a saber, a lei. Deus restabelece essa nova aliança feita com Moisés, justamente com Josué, quando entra dentro de Jericó, e enfim, Deus vai renovando essa mesma aliança por meio dos juízes. Depois dos juízes chega em Samuel, depois de Samuel Deus usa Davi para reavivar essa aliança, depois de Davi Deus usa Salomão em suas palavras sábias e meigas para reavivar a aliança, e depois de Salomão Deus então trabalha com profetas na perspectiva de trazer a entendimento do povo, a necessidade de conviver com a aliança e manter-se nela. Então aparecem os tempos após o exílio, onde Neemias e Esdras restabelece a aliança com o Senhor, e um certo sacerdote por nome de Zorobabel e outro por nome de Josué, eles conseguem outra vez trazer de volta a mesma aliança mosaica e ativar diante de Deus esse comprometimento. Agora vem o Novo Testamento e Deus propõe uma nova aliança em Cristo, mas uma aliança movida não por meio de sacrifícios de animais, uma aliança movida pela fé. E esse mover pela fé, do encontrar a Jesus, tem um princípio básico, que é o chamado batismo, por imersão, ser colocado nas águas, deitar nas águas e ser levantado das águas. Até porque esse ato de aliança significa morrer para a velha vida. Inclusive isso também tem no Antigo Testamento. A própria Bíblia diz, nas palavras de Paulo, que quando Deus fez Israel atravessar o Mar Vermelho, foi uma espécie de batismo, era uma figura
do batismo no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. Portanto, perceba que o batismo nas águas é o primeiro passo para entender um relacionamento com Deus. E deixa eu lhe explicar o que significa ser nascido. Vem comigo pela palavra de Deus. Vem na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, e eu quero te mostrar o que significa. No capítulo 6, veja por favor. Capítulo 6 de Romanos. Eu sei que você tem sua Bíblia e que você gosta às vezes até de gravar o lugar, escrever onde você leu essa noite. Então perceba o que Paulo escreve logo no versículo 1 até o versículo 5. Diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça aumente? Ele está referindo-se a isso por conta do capítulo 5. De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O que ele diz aqui? Nós estamos mortos para o pecado. E como que é isso? Como que é morrer para o pecado? O versículo 3, ele responde: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos com ele em novidade de vida. Se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Olha o verso 6: pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não mais servirmos ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que Paulo diz aqui é que quando a gente faz o ato do batismo nas águas, que foi uma ordenança de Jesus, ide, pregai o evangelho, anuncia a todos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse dado de Jesus, essa ordem de Jesus, refere-se a esse momento lindo em que as pessoas descem as águas. É como se ela fosse enterrada nas águas. E quando ela sai das águas, é o novo nascimento. Jesus está dizendo: se não nascer das águas, significa, se não celebrar essa aliança pública comigo, não entra no reino de Deus. Entende? O que ele está dizendo é uma celebração pública da aliança por ele ofertada. Então, o que responde a Nicodemos é que temos o privilégio, sim, de não apenas nascer de novo. E o nascer de novo nos dá uma nova expressão de vida. Se não, perceba, venha comigo, por favor, aos Colossenses. Vai lá, por favor, na sua Bíblia. Outra carta do apóstolo Paulo. Aos Colossenses, no capítulo 3. Olha o que o apóstolo Paulo escreve, logo nos primeiros versículos. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Olha o verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Ele está dizendo: as coisas do homem exterior, as coisas da velha natureza precisam ser mortas. Até porque em algum momento, mesmo sendo batizado nas águas, e por inferência os nossos pecados serem mortificados ali, e nascermos de novo pela celebração da aliança nas águas, mesmo assim, não poucos de nós
enfrenta grandes lutas com os desejos pecaminosos. É ou não é verdade? É uma luta constante consigo mesmo. Eu ouvi alguém dizer, e achei muito linda a frase, que a maior luta que o apóstolo Paulo tinha era consigo mesmo para não voltar a ser o Saulo. E essa ainda é a nossa maior luta. Eu penso que a maior batalha travada por nós, seres humanos, é a de deixar o pecado. Porque em si o pecado não é ruim. A nossa carne gosta dele, é ou não é verdade? A gente gosta e não adianta mentir para nós mesmos e dizer o pecado é nojento e minha carne o odeia. Mentira! Porque a minha carne gosta do pecado. Se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria escrito aos Gálatas. Olha o que ele diz, no capítulo 5 do seu livro, e o verso 16. Digo, porém, andai no Espírito, e não satisfareis as concupiscências da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O que ele está dizendo é que o Espírito Santo deseja a nossa santidade, mas a nossa carne deseja o pecado. Então temos uma grande guerra. Por que o Espírito Santo deseja a nossa santidade? E é por isso que Jesus disse, se não nascer da água e do Espírito. E eu vou te mostrar o trajeto entre água e Espírito. Todo esse caminho entre essas duas referências. Perceba, o que Paulo diz é, o Espírito Santo quer que nós sejamos santos. Por quê? Porque é o único meio de relacionar-se com quem é santo. Senão, perceba o que o santo João disse na sua primeira carta. Venha comigo, por favor, por bondade. Primeira carta de João, no capítulo 2 e o verso 6 da sua carta. Ele diz, de forma tão pura e simples, aquele que diz que está em Deus, verso 6, 2:6, aquele que diz que está em Deus deve andar como ele andou. Então aí há uma discrepância entre nós e o que João diz, porque a nossa luta interna é tamanha. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga, porventura, não é grande a tua luta contra o pecado que em ti habita? E é verdade. E a gente não está só nessa jornada. Não estamos sozinhos. Paulo, antes de alcançar a estatura que eu vou mostrar a vocês que a gente pode chegar, ele escreveu isso aqui. Volta comigo lá em Romanos. Eu disse que nós vamos fazer uma navegação na Bíblia hoje. E é pela Bíblia que você tem que aprender. Então veja o que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 7. Por favor. Verso 17. Olha o que ele diz. Capítulo 7, verso 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Parece nós, não parece? Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga, não se parece conosco? Todos os dias nós enfrentamos um leão gigantesco dentro de nós, chamado carne, cheio de desejos pecaminosos, de iras violentas, de pensamentos malignos. É ou não é verdade?
Do nada aparece um pensamento na sua mente ruim e você se pergunta: de onde é que saiu isso? Não é não? Você acorda pela manhã e se lembra de um sonho, não, de um pesadelo. E você se pergunta: mas que Satanás colocou isso na minha cabeça? Como é que eu pude sonhar uma derrota dessa? É ou não é verdade? Ou eu estou falando com pessoas que não têm esse tipo de problema? A gente enfrenta essa consequente vontade de pecar da carne todos os dias. E é uma luta diária. E parece que nunca é vencida. E Paulo nos ensina que ele também tinha esse problema. E veja em que tempo verbal eu coloquei: tinha esse problema. E ele descobriu uma maneira de viver no Espírito. Ele compreendeu quem era o Espírito Santo e que era impossível. Impossível. Diga comigo: impossível. Impossível. Outra vez mais alto: impossível viver em santidade sem o Espírito Santo. Repita isso, por favor, para quem está perto de você. Diga: saiba, é impossível viver em Deus, em santidade, em justiça, sem o Espírito Santo. Impossível, irmão. Você vai tentar e tentar e tentar e tentar, mas sem Ele não é possível. E quantas pessoas o rejeitam, o desconhece, não o compreende, não o deseja, não sabem o que está perdendo. Já é difícil com Ele, porque Paulo diz: há uma guerra tendo Ele. Estamos em guerra estando com Ele. Agora imagina sem Ele. Então essa carne domina o nosso ser. Por isso a proposta de nascer da água é o primeiro passo de emergir e renascer de novo, como quem diz: eu quero me livrar de todo esse corpo do pecado, para viver em novidade em Deus. E esse ponto de nascer da água e do Espírito é que as pessoas não conseguem compreender. Perceba comigo rapidamente. Notem, Jesus andou com os discípulos, ou melhor, os discípulos andaram com Jesus 3 anos e meio. Todos eles. Eu queria que você entendesse isso. Pergunte melhor para quem está ao seu lado. Diga: Jesus não era o cara? Não era o todo-poderoso? O cheio do universo celestial? Então tenta imaginar comigo. Se você concorda que Jesus era isso, imagina você andando 3 anos e meio com Jesus. Como é que seria a tua formatura depois de 3 anos e meio? Já imaginou? Tenta, começando hoje. Hoje você vai acordar pela manhã, se levantar, pegar a tua matula e seguir Jesus. Vai almoçar com Ele, vai dormir com Ele, vai acordar no outro dia do lado dele, vai ouvir a voz dele te dando bom dia. Vai passar 3 anos e meio sem faltar um dia ouvindo Ele, ao lado dele, caminhando com Ele, entendendo Ele, vendo os milagres dele, entendendo a unção dele, orando com Ele, e Ele orando por você. Como que seria a tua formatura depois de 3 anos e meio caminhando com Jesus? Não seria maravilhoso? Não deveria ser um know-how de transformação? Agora imagina comigo, Jesus permitiu que 12 homens e suas famílias caminhassem com Ele 3 anos e meio. E em 3 anos e meio, um daqueles que andava traía e roubava. O levou até a morte com um beijo de traição.
Em 3 anos e meio, vendo todas essas coisas, nenhum dos seus discípulos o acompanhou nas orações. Todos fugiram na hora do aperto. Todos mentiram dizendo que estava com ele, mas não estavam. 3 anos e meio com Jesus. No final da jornada, 2 deles queriam matar os samaritanos com fogo descendo do céu. Outra vez eles queriam lugares especiais no reino. 3 anos e meio andando com Jesus. Um deles nega Jesus 3 vezes. Imagina, andando com Jesus. 3 anos e meio com ele. E continuaram ainda com o homem interior movido de pecado. A tal ponto de, venha comigo por favor, no Evangelho de Lucas, de o diabo sentir-se no direito, na legalidade de tocar neles. Meu Deus. Olha o que Lucas diz no capítulo 22 e o verso 31. Olha a ousadia de Satanás. Imagina. Ele chega em Jesus, olha o que Jesus diz: Simão, Simão, eis que Satanás me pediu para cirandar você como trigo. Uau. O diabo foi até Jesus e disse: deixa eu peneirar esse cara. Como quem diz: eu tenho elementos de provas de legalidade suficiente para jogar ele na peneira. Aí Jesus, de maneira tão linda, no verso 32 diz: mas eu orei por ti. Podia ter dado um glória a Deus. Mas eu orei por ti, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Meu Deus, irmão. Agora a declaração é forte. E tu, quando te converteres, quantos anos e meio ele estava com Jesus? 3 anos e meio. E ainda não tinham se convertido. Fala a verdade, irmão. Dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga: quer dizer que caminhar com Jesus no peito não é suficiente? E na igreja não é suficiente. Ler a Bíblia todo dia não é suficiente. Ouvir a palavra de Deus todo dia não é suficiente. É importante, mas não é suficiente. Isso não faz de mim um salvo. Não faz de mim um cidadão do reino. Pois esses caras aqui, meu irmão, eles estavam andando com a própria palavra. Sabe? O próprio João escreveu. Ele era o Verbo. E o Verbo se fez carne e andou entre nós e habitou entre nós e vimos a sua glória, disse ele. Aleluia. Uau. Tudo que tinha de mais belo no céu eles viram, mas não se converteram. Que coisa, não é? Então agora passa 3 anos e meio que eles ainda não tinham tido o processo de transformação, embora estavam caminhando com o transformador. Embora caminhando com Jesus, mas seus corações ainda não estavam cheios de Jesus. Por quê? Porque o único que pode colocar Jesus por completo dentro de você chama-se Espírito Santo. Entende? Eu por mim mesmo não consigo
não tenho acesso, não tenho poder, não tenho chaves para trazer o Jesus e morar Ele dentro de mim. Por mim mesmo, não é possível. Por quê? Porque Deus estabeleceu uma conexão. E essa conexão se chama Espírito Santo. E sem Ele não há possibilidade de relacionamento com Deus. Você concorda que Jesus era cheio do Espírito Santo? Quem é que concorda? Ele era. Afinal, perceba, ele desceu ao útero de Maria e ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. O seu parto foi guiado pelo Espírito Santo. Na saída de Belém para fugir ao Egito, foi o Espírito Santo que os guiou. Para trazê-los do Egito de volta a Nazaré, foi o Espírito Santo que trouxe. Para levar Jesus a Jerusalém e colocar no meio dos doutores, foi o Espírito Santo que estava sobre ele. E Lucas diz que o menino crescia em graça e conhecimento, cheio do Espírito Santo. Ele crescia. Para iniciar o ministério, foi o Espírito Santo que o levou até o Jordão. Do Jordão foi o Espírito Santo que levou a ser tentado. Foi o Espírito Santo que levou ele a ser visto por todos como um grande líder. Foi o Espírito Santo que começou a fazer os primeiros milagres. Foi o Espírito Santo que veio sobre ele para expulsar os demônios e dizer que o reino já chegou. É por isso que Atos capítulo 10, o verso 38 diz que tudo que Jesus fez, Ele fez pelo poder do Espírito Santo. Então ele era cheio, movido, tomado, guiado pelo Espírito Santo. Significa, portanto, se Jesus era tudo isso, e os caras andaram com Ele, e não mudaram de vida. Por quê? Porque ainda não tinham o Espírito Santo. Agora vem comigo, por favor. Jesus é crucificado. 3 dias se passam. Ele sai do túmulo, ressuscitado. E quando as mulheres vão visitá-lo, como você conhece a história, então ele diz a Madalena: diga, vai aos meus irmãos que estão na Galileia e diga a eles irem para lá, porque eu vou estar com eles. 8 dias depois, do domingo pela manhã, portanto no domingo seguinte, Jesus se apresenta na Galileia, onde estavam os discípulos reunidos. 8 dias depois, ele permaneceu ainda 32 dias com eles na terra, até ser ainda levado aos céus. Então perceba no capítulo 20 do Evangelho de João. Venha comigo, por favor. Verso 19. Chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos se alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Até então, eles só tinham ouvido Jesus sobre o Espírito Santo. Mas agora, na ressurreição, depois de passarem por tudo aquilo, e agora crerem em Jesus, crerem que Jesus é o Cristo, então este soprou sobre eles o Espírito Santo. Significa que o Espírito Santo vem dentro deles agora, para mostrar-lhes a grandeza de um reino. Eles jamais poderiam viver o reino sem que Jesus desse esse privilégio a eles. Por quê? Porque o Espírito Santo é a conexão. Se não perceba o que Jesus disse a eles antes desse fato:
8 dias, ou melhor, 10 dias antes desta cena. Volta na sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, por bondade. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Bendito é o Senhor Jesus. Olha o que Jesus diz assim. Verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Diga comigo, que o mundo não pode receber. Vocês agora. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Ele não disse está em vocês. Ele disse, Ele vai estar em vocês. Foi antes da cruz. Mas agora, depois da cruz, soprou sobre eles o Espírito Santo. E esse Espírito passa a habitar dentro deles, conviver dentro deles, guiá-los em toda a verdade. A ideia de Jesus é extremamente linda. Se não, perceba o que Ele quer que o Espírito Santo faça quando eles receberem o Espírito. Quando nós recebemos o Espírito. No mesmo capítulo, do capítulo 14 do Evangelho de João, veja o verso 26. Ele diz, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Ele fará o quê? Então ele é um grande professor. E ele vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Significa que o Espírito Santo não vai fazer nada ou falar nada dele mesmo. Mas tudo o que ele vai fazer é nos fazer compreender o que Jesus disse. Agora, vem comigo, por favor, no mesmo Evangelho de João, capítulo 15, por bondade. Verso 26. Quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos enviarei. O que Jesus está dizendo? Quando vier o Consolador, Ele ainda não veio. Vocês estão aqui comigo, eu não fui crucificado ainda. Ele não veio ainda. Ele não está aqui ainda. Mas quando Ele vier, porque eu da parte do Pai vou enviar o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim, isto é, Ele vai testemunhar ao meu respeito. Significa, portanto, que Jesus está dizendo, o Espírito Santo vai mostrar para vocês quem eu sou de verdade. Então diga para quem está pertinho de você, quer conhecer Jesus na intimidade? Só o Espírito Santo pode te mostrar. Uau. Vai se apaixonando por Ele. Vem comigo no mesmo texto do capítulo 16 do Evangelho de João, no versículo 8. Aliás, perdoe-me, eu pulei um versículo, verso 7. Jesus revela-nos aqui o porquê que Ele precisa ir. Todavia digo-vos a verdade, convém que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, eu vou-lo enviarei.
Ele está dizendo assim: o Pai está lá no céu, o Espírito Santo está lá no céu, eu estou aqui movido por Ele, para que Ele venha para cá, habite em vocês aqui. Eu tenho que subir lá e dizer a Ele: vai, Espírito Santo, conecta eles comigo. Entende? Aí Jesus, no verso 8 diz: e quando Ele vier, olha o que Ele fará: convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Sabe quem te convenceu que você precisava de aceitar Jesus? O Espírito Santo. Você só está aqui por causa dele. E você acha que foi o fulano Beltrano que pregou para você? Fulano e Beltrano só pregou para você, mas quem te convenceu foi ele. Então você já deveria ter glorificado ao Espírito Santo algumas vezes, pelo simples fato dele ter te mostrado a verdade. Seus olhos, os meus olhos estavam obscurecidos pelo pecado, mas Ele abriu o nosso entendimento. Então agora a gente pôde ver quem éramos, ou o que estávamos fazendo. Então Ele nos convenceu de que precisava de mudança. Até porque Jesus explica o que significa isso. Olha o verso 9 e 10. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, não me verei mais. Pois Jesus era a referência de justiça. Se quer olhar e conhecer justiça, se é algo justo, Jesus é o parâmetro. E Ele diz: por isso Ele vai testificar de mim, Ele vai mostrar que eu sou o parâmetro de justiça, no qual vocês têm que seguir. Ele diz: do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Mas aí Jesus me faz uma revelação das mais gloriosas. Se não percebam, verso 12. Leia por favor o verso 12. Coloque na tela, por favor. Leia, por favor, todos juntos. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês caminharam comigo até um nível. Vocês chegaram até esse nível aqui. Mas agora eu quero colocar vocês num nível maior. Mas colocar vocês num nível maior, o que eu tenho para fazer não é possível, vocês não conseguirão conviver. Então eu vou trazer o Consolador, porque Ele vai levar vocês num nível maior de entendimento. Não, vocês não entenderam nada. Que isso, cara? Ele disse assim, ó: vocês adquiriram todo o conhecimento que puderam até aqui. Receberam toda a graça que puderam até aqui. Viveram o sobrenatural que puderam até aqui. E eu queria te dar mais a vocês, mas o limite de vocês chegou aqui. Mas fiquem tranquilos, eu vou subir lá em cima, e eu vou trazer o Consolador. Ele vai morar dentro de vocês. Ele vai ampliar o limite. Ele vai ampliar o seu limite. Você vai entrar em dimensões que você nunca imaginou. Ele vai te mostrar coisas que você nunca pensou. Ele vai te falar de verdades que você nunca imaginou. É um convite a um sobrenatural, a uma dimensão que eu e você desconhecemos. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga: você e eu estamos acostumados apenas no que é palpável, visível, glorioso, mais terreno. E tudo que a gente quer viver é exatamente isso: a euforia do terreno, a glorificação do terreno, do milagre, do majestoso, da vitória, do relato de grandes conquistas. Mas Ele quer nos levar a uma dimensão superior a simplesmente o patamar das conquistas. Entende? Meu irmão, é por isso que no verso 13 e 14, Jesus desbarata tudo e diz assim: mas quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo que o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar.
Ele está dizendo, gente, se vocês quiserem, o Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai guiar vocês como nos melhores caminhos, nas melhores atmosferas, nos melhores momentos. Ele vai conduzir você a um patamar acima do seu limite. Então chacoalhe o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: a ideia de Jesus é nos convidar a viver uma dimensão de sobrenatural acima das nossas expectativas, muito acima, sabe? E a gente acha que a dimensão sobrenatural é exatamente do milagre. E permita abrir um parênteses para te dizer isso: o milagre que é tão importante para nós não é importante no reino, entende? As manifestações proféticas, visíveis, miraculosas, que são tão importantes para nós, são comuns no reino. Lá isso não tem importância, entende? E o que tem importância no reino então? Que pena, eu não posso lhes continuar hoje mais, mas eu vou te mostrar na próxima semana o que realmente tem importância. Realmente não tem mais, porque para te mostrar tudo isso, irmão, é um universo glorioso. Mas eu quero terminar esse momento, essa primeira fase dessa explicação, que lhe confesso é tão empolgante, tão gloriosamente empolgante, que Jesus, depois de mostrar tudo isso aos discípulos, eles já estavam entendendo o que eles poderiam ter, mas mesmo entendendo o que eles poderiam ter, negaram Jesus, rejeitaram estar com Ele, entende? Ele mostrou tudo isso aqui, e quando eles se viram em aperto, deixaram Jesus. Mas Jesus foi atrás deles, porque eles não haviam se convertido, eles não haviam crido ainda. Quer que eu provo isso a vocês? Então vem comigo, por favor. Só vou te dar mais 2 versículos e nós vamos finalizar. Ou melhor, 2 textos. O primeiro, Lucas, no capítulo 24. Verso 36. É a mesma cena que lemos agora há pouco de João 20. Olha o que diz o texto. Louvor já pode subir cá. Falando ainda estas coisas, quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Meu Deus, gente. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Até Jesus se admira, sabe? Até Jesus diz: como é que vocês podem pensar que eu sou um fantasma? O que Jesus está dizendo é isso. Eles pensavam que viam um espírito. Você se lembra quando Jesus mandou eles sair de Tiberíades e entrar no mar, e veio uma tempestade, e Jesus ficou em terra orando, melhor, em Betsaida Július, onde eles estavam, e Jesus vai caminhando, e eles se atemorizam, porque eles pensam ver um fantasma, e Jesus estava andando sobre as águas. Não foi o mesmo Jesus que mandou o Pedro andar? Foi. Não foi o mesmo Jesus que explicou a eles dizendo: convém que eu morra, mas que ao terceiro dia ressuscite? Não foi o mesmo Jesus? Mas agora eles estão dizendo: será que isso não é Ghostbusters? Será que não é o Geleia do Caça-Fantasmas?
Oh, se admiraram, se assustaram, ficaram perplexos, não creram. Por que não creram se foram no túmulo, irmão? Eles foram no túmulo. E 8 dias depois duvidaram. Uau! Agora dá uma olhadinha para quem está perto de você e diga: não se vanglorie, porque a gente faz pior do que eles. Percebam. Olha o texto caminhando. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, disse Jesus. Um espírito ou um fantasma não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Pensou? E a gente pensa que é só o Tomé que é incrédulo, né? A gente diz que é só o Tomé, mas é todos. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda, por causa da alegria. Meu Deus, estando admirados, perguntou-lhes Jesus: tendes alguma coisa que comer? Eles lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e favo de mel, e comeu diante deles. Aí Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí Jesus pregou para eles. Então eles creram, porque Jesus soprou-lhes o Espírito Santo. Então eles creram. Diga para quem está ao seu lado: Jesus soprou-lhes o Espírito Santo. Então o Espírito Santo lhes abriu o entendimento e eles creram. O Espírito Santo os convenceu e eles creram. Aí agora, Jesus mostra a Escritura toda e diz: eis o que está escrito. Verso 46, o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. O segundo texto que queria lhes mostrar é que depois de Jesus falar com eles, pregar para eles, eles de fato agora crerem, porque receberam a oportunidade de crer por meio do Espírito Santo. Pois Jesus soprou neles o Espírito Santo. Então, sem o Espírito Santo não há crença. É por isso que quando as pessoas perguntam o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, eu digo: é atribuir a obra dele a Satanás, deliberadamente, de forma voluntária e inteligente. Então não há perdão. Por quê? Porque assim esta já rejeitou por completo a atuação dele. O perdão só não existe porque já não há na mente dessa pessoa o convencimento do Espírito Santo. Entende? Não há mais como ele convencê-la, porque ela se fechou a ele. É o que Judas fez, se fechou a ele. Por isso é chamado de filho da perdição. Mas então vem Jesus e diz: eu sopro sobre vocês o Espírito Santo. Mas essa ainda não é a promessa. Ele disse: vocês receberão ele por completo. Olha o que Jesus diz no verso 49. Envio sobre vós
a promessa de meu Pai. Mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que ele está dizendo? Vou traduzir para você aqui. Eu vou ler um texto e vou traduzir esse texto e nós vamos finalizar. Ele diz assim, Atos capítulo 1, veja, verso 3. Isso aqui foi no dia em que ele subiu ao céu, 32 dias depois daquela cena que li agora. Ele diz assim, aos quais também, depois de ter parecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, exatamente o que lemos agora há pouco, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperais a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. E qual é a promessa do Pai? Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Que promessa. Aí Jesus reitera, no verso 8, mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, e Samaria, e até aos confins da terra. Sabe? Ele disse, vós recebereis poder. O que Jesus está dizendo é, gente, o que vocês receberam de mim agora, através do meu sopro, é a habitação do Espírito Santo dentro de vocês, porque vocês finalmente se converteram. Ele convenceu vocês do pecado, e vocês agora creem em mim, então Ele vai morar dentro de vocês. Essa é a primeira bênção que eu vos dou. Mas se vocês me obedecerem, permaneçam aqui em Jerusalém, porque tem uma promessa maior, tem uma bênção maior, tem um privilégio maior. Ele já está aí dentro de vocês, mas agora Ele vai vir e revestir vocês, e vai dar a vocês um poder de viver o que eu vivo, disse Jesus. Ele vai dar a vocês o poder de ser testemunhas da minha justiça, de viver o que eu vivo, disse Jesus. E é por isso que eu te convido, na próxima quarta-feira, eu vou te mostrar detalhadamente o maior poder que Deus colocou dentro da vida do ser humano. O poder que a igreja desconhece, o poder que a igreja não quer, ou pelo menos não entende. E porque não entende, não busca. E porque não busca, não tem. Eu te convido na próxima quarta-feira a esvaziar o teu coração como um todo, e vir aqui pronto para conhecer o que o Espírito Santo quer fazer com você, o que Ele quer fazer com essa igreja, meu irmão. E não vou te assustar, eu vou te aliviar. Não pense você que as manifestações dos dons do Espírito é o maior poder. Não, senhores. Vem cá, olha para mim aqui. Profetizar é legal, não é? Não é bom receber uma profecia? Quem aqui já recebeu uma palavra profética? É bom? Não é legal? Ver o Senhor usar alguém para curar, não é bom? Ver o Senhor usar alguém em línguas estranhas e outro interpretando, não é bom? Ver o Senhor revelar a vida de alguém, não é bom? Tudo muito bom. Mas o que ele está citando aqui é muito maior do que tudo isso aqui.
Você não tem ideia. Então coloque a mão sobre o ombro de quem está ao seu lado e diga assim: a dimensão que o Espírito Santo quer nos levar é extremamente maior do que o que você já imaginou até aqui. Eu queria que você ficasse em pé. E qual é o meu convite esta noite aqui? Meu convite é que você esvazie-se de si mesmo. Esvazie-se de si mesmo. Por quê, pastor? Porque o único jeito de você se tornar cheio do Espírito é se você estiver vazio. Diga isso, por favor. Diga para quem está perto de você. Diga: o único jeito de você se tornar cheio do Espírito Santo é quando todo o teu ser estiver completamente vazio. Tira o seu eu, esvazia do seu eu, esvazia do seu orgulho, esvazia da sua própria sabedoria humana, esvazia do eu acho que é assim, esvazia do seu entendimento pessoal, esvazia das suas experiências terrenas, esvazia do eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou viver assim. Esvazia. Eu queria que você fechasse seus olhos e olhasse aí dentro. Olha a quantidade de resistências que tem dentro de você. Religiosidades plantadas até pelos seus pais, pelos seus avós. Rudimentos religiosos do qual você se agarra e acha que é assim. E não se abre para o novo. Você está com o odre cheio de vinho velho, mas não se abre para o vinho novo. Então feche os seus olhos agora. E eu lhe imploro, olhe para dentro de você. Tire os seus rudimentos, como disse Paulo. Olhe para dentro de você e diga: será que não é hora de eu querer mais? O que eu tenho me trouxe até aqui. Será que não é um convite para me ir em outra, andar um pouco mais em um outro nível? Enquanto eu estiver orando, eu lhe peço, ore também. Peça ao Espírito Santo para Ele te mostrar o que tem aí dentro, para Ele te mostrar o que tem impedido de Ele descer por completo. Às vezes você tem tomado apenas algumas gotas, enquanto Ele quer te dar um oceano. Você tem se contentado com míseras coisas, enquanto que Ele quer te dar um mundo de coisas. Paizinho querido, nós estamos, Senhor, em um mês falando sobre o Teu Espírito, entendendo que sem Ele não dá para viver, e se a gente vive, vive mal. Vivemos agarrados, Senhor, às nossas religiosidades, aos nossos pilares sacrificiais, aos nossos rituais que herdamos da religião de nossos pais e avós, e até mesmo de nós mesmos que criamos. Coisas que construímos dentro de nós, Senhor, e que achamos que é o certo e que não há outra verdade. O Nicodemos pensava isso, Senhor, e o Senhor mostrou para ele que é preciso nascer de novo, que é preciso se abrir para o novo e conhecer o Teu Espírito que superabunda em nós a Tua graça. Por isso sei que está sondando muitos corações que estão aqui, Pai. E talvez existam pessoas aqui esta noite que estão cansadas de viver nesse nível de experiência contigo e querem caminhar um nível a mais, querem subir de nível,
Talvez tenha pessoas aqui que queiram de fato viver um avivamento em Ti, mais do que o que as pessoas têm dito que é verdade, o que é o avivamento. Senhor, talvez tenha pessoas aqui que queiram ir mais fundo no relacionamento contigo. Então, se houver, meu Pai, e se houver essa disposição no coração de cada um deles, existem pessoas esvaziando de si mesmo aqui esta noite, Senhor. Então que esse esvaziar dê lugar ao Teu Espírito, para que Ele possa entrar e dominar esses corações. Eu lhe peço isso, Senhor, até que não haja nada mais em nós, senão o Teu Espírito. Nos encha, até que não haja mais nada de nós, senão o Teu Espírito. Nos encha, até que nada mais reste de nós, até que não tenha mais espaço para carne, até que não tenha mais espaço para a cobiça, para o pecado, para a imundícia da carne, mas que todo o nosso ser seja completamente tomado por Ti. Repita comigo, por favor. Diga comigo: Senhor Jesus, eu lhe peço, enche-me com Teu Espírito Santo, até que nada mais sobre de mim, até que nada mais tenha de mim mesmo, mas que tudo em mim seja o Espírito Santo, que eu seja dele, que eu viva nele.